Boa noite, está no ar o nosso Sábado Sincero, que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo, assim como tem sido nesse tempo com a gente, e nos concedendo essa oportunidade novamente de estarmos aqui renovando, sabe? O novo que é renovado, que se refaz, por isso é novo novamente. Assim como as misericórdias se fazem novas. Que a paz de Cristo seja contigo, onde você se encontra, na estrada, em casa, no trabalho. E nós aqui, hoje, ministrando, eu quero estar lendo. Eu tenho falado muito nesses dias acerca do apóstolo Tiago, a mentoria que Tiago faz, aquele espaço, aquele ambiente terapêutico que ele cria através da sua epístola, os conselhos que ele dá, as exortações, as indicações, e visando a saúde, espírito, alma e corpo. Então e tudo para a glória do seu Deus, do seu Senhor. Ele se apresenta como servo de Cristo, E ele já começa dizendo saúde. Então ele tem essa dádiva, Inclusive tem um momento lá na carta, eu já até li aqui, se você for assistir as lives passadas, você vai ver que ele fala assim, que devemos ser, como é que ele diz? Devemos ser tardios, para se irar, e aptos, para ouvir, ouvir. Ele fala da importância de ouvir. E ele vai falar sobre conversas que são como confissões, ali de pé de orelha, que você fala com alguém, conversa. E ele diz pra gente ter essa conversa uns com os outros, claro, ali naquele espaço terapêutico, naquela família que prioriza o ambiente de cura, o espaço de amor. E é interessante, gente, porque ele não só fala, ele não só escreve, não é só teoria, não é só um discurso. Ele mesmo disse para a gente não se iludir com vãos discursos, para a gente não se enganar com discursos vãos, Então, ele diz que bem-aventurado não é o homem só que ouve, mas aquele que pratica o que ouve, que pratica a palavra que ouve, a mensagem que ouve, E lá em Atos dos Apóstolos, há um momento lá Atos vai mostrar um homem que falava muito, que nós conhecemos, as cartas, a maioria ali menciona ele como porta-voz das cartas, E olha, meu amigo aí, chegou, deu tempo de chegar? Boa noite, graça e a paz seja com seu espírito, amado. Então, lá em Atos tem um momento que Tiago, ele aparece lá, ele está no meio da reunião, e o apóstolo Paulo está ali conversando sobre as suas missões, seu chamado, e a parceria dele com Barnabé, que é o seu colega de jornada, tranquilo. E aí ele diz aqui assim, deixa eu dar uma olhada aqui, onde é que está escrito, olha só, aqui Atos 15, a partir do versículo 11, ele fala assim, Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aqui ele está falando aqui dos gentios, o trabalho de missões ele está fazendo nas gentes estrangeiras. Ele está falando aqui entre os judeus agora. E ele diz assim, então toda a multidão se calou, havia uma multidão ali, Toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo. Olha só, eles estão escutando Barnabé e Paulo. E o que eles estavam falando, Barnabé e Paulo aqui? Que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Eles estão conversando sobre isso, gente. A conversa deles, o bate-papo deles era sobre isso. Eles se reuniam talvez num sábado como este, sábado sincero, e era bem sincero, para conversar essa conversa autêntica. Estavam conversando sobre isso. Olha o que Deus tem feito, aconteceu isso, Barnabé, Paulo, Deus fez isso e aconteceu. E havia uma multidão ali. E mesmo essa multidão, eles não atrapalharam ali, eles se calaram para ouvir dois homens falando, dois parceiros, falando sobre o seu ministério, sobre as coisas que Deus estava operando por meio deles. Então,
Eles estavam ali ministrando, né? Estavam ali falando sobre aquilo, sobre aquela jornada, aquelas viagens que não era um turismo, né? Mas eram missões. Claro que eles aproveitavam, conheciam a cultura dos lugares, conheciam os costumes das pessoas, a culinária também, mas principalmente eles levavam ali o alimento espiritual para aquelas pessoas, né? Então, isso é que fazia a diferença. O alimento que eles levavam era o alimento espiritual. Boa noite, Fran. Gratidão. Deus abençoe aí. Paz para quem chegou aqui agora, para todos vocês, quem está com vocês nesse sábado. Eu sempre costumo dizer que o meu sábado é sincero, principalmente o sábado à noite. E hoje aqui em Fortal, friozinho, chovendo aqui, muita chuva, o dia inteiro chovendo. E nós aqui, ministrando essa mensagem hoje aqui, né? Boa noite, né? Pois é, e gratidão pela jornada de vocês, gratidão, né? Tem pessoas que, eu acho que é o Beto, né? Que está em viagem na estrada aí e acompanhando aqui a live também. Onde você estiver, meu irmão, que o Espírito da graça seja com você aí e com quem estiver com você também. Que a bênção do Todo-Gracioso esteja fluindo aí com você. Saúde, como diz nosso amado Tiago, né? Saúde para nós, saúde no espírito, alma e corpo. Eu acho que esse é o maior presente, a maior riqueza que nós podemos ter nesta noite, nesta hora, né? Quantos estão aí definhando e necessitando disso? E de repente está em você. Então, quem se aproximar de você, quem fizer um contato com você, seja virtual, seja presencial, a minha oração é que essa pessoa seja impactada, seja favorecida por essa presença leve, por essa presença que promove saúde, que promove leveza, gente, que promove aquele refrigério, sabe? Aquela terapia que ela vem como uma dádiva, sabe? Que ela vem assim abraçando você, acolhendo suas emoções, acolhendo toda a tua vida, hoje trazendo aquele refrigério nada mais merecido a nós, principalmente quem passou a semana inteira, né, trabalhando, segunda, terça, quarta, quinta, e de repente chega um sábado desse. Inclusive, um dos significados da palavra sábado é descanso, né? Descanso. Eu não falo só de um descanso do corpo, mas o descanso também nas emoções, descanso mental. E descansar aqui não é simplesmente dormir, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Descansar aqui também não é só se distrair, sair por aí se distraindo. Descansar é onde você estiver, com quem você está agora. Talvez você diga, eu estou sozinho. Não, nós nunca estamos sozinhos. Se você está sozinho, você está fazendo companhia para você. Você está com você. E a melhor coisa é a gente aproveitar a gente mesmo, curtir nossa companhia, aproveitar essa solitude. Quando você curte, eu não sei se você se curte, eu confesso que eu me curto, assim. Eu curto muito o momento que eu fico comigo. E não é pretensão, não é soberba, mas se alguém falasse assim, como é que é você como companhia? Olha, eu me gosto, eu particularmente, eu me curto muito como companhia. Quem sabe, de repente você tem alguma ressonância, um feedback comigo, então você vai gostar também da minha companhia. Assim é você. Você gosta da sua companhia? Você gosta de ficar com você? Ou você é aquele tipo de pessoa que quando está sozinho faz de tudo para contactar alguém, porque não posso ficar comigo, eu não posso ficar comigo. Não, curta você, dê aquele abraço hoje, nesse sábado sincero, dê aquele abraço sincero em você, se ame, se valorize, né? Se curta. E, sei lá, aqui hoje tá combinando assim um chocolate quente aqui, né? Só que hoje no meu caso eu não fiz chocolate quente. Hoje a gente tomou aqui degustei aqui de uma canja abençoada. Pensa, uma canja abençoada, legumes assim, né? Bem bacana. Esse sábado sincero, e aqui estamos aqui hoje ministrando, né? Então eu precisei fazer essa introdução aqui. Mas pra gente já ir para os finalmente aqui dessa live hoje, gente, que eu quero ser bem sucinto com vocês nessa live hoje. Interessante é que o nosso amado, que a gente tem falado muito nele, nesses últimos encontros nossos aqui, né? Solitude, é isso mesmo, Fran, solitude faz a diferença, né? E nesta solitude flui aquele ócio, né? Aquele ócio criativo. O que é o ócio, né? O ócio é quando você está aproveitando algo que vai além do negócio. Negócio são, né, os corporativos semanais da rotina, né?
né? Mas hoje é o ócio pra gente, né? O ócio, e o ócio é criativo, poético, libera arte, né? Você começa aqui, que quem faz alguma coisa como a Fran, acho que ela também trabalha com arte, né? Desenha, pinta, essas coisas assim. Então começa a fluir. No meu caso aqui eu escrevo, faço música, e flui também, bacana, letras maravilhosas. Tá aqui o meu amado Beto também, que faz arte também, edição nas mídias, né? Na rede social, coisas tremendas aí. É aquela gama de artistas, né, gente, aqui fluindo hoje, né? Não teve Ractagino. O Ractagino deve ser o lanche lá dos Star Trekianos, né? Aí não teve Ractagino, né? O lanche dos Star Trekianos. Pois é. Mas, gente, eu tô falando do Tiago aqui, do apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Por quê? Porque o Tiago, ele falou que era pra gente ouvir mais, falar menos. E ele vai cumprir isso. Ele vai cumprir isso, porque aqui tem uma multidão, aí o Barnabé e o Paulo estão conversando das viagens missionárias deles, do que estava acontecendo através da vida deles, conhecendo gente, ajudando pessoas, curando pessoas, né? E eles estão contando isso, tem uma roda, tem uma galera lá, tá tendo um luau lá na comuna, tendo um luau, mas a galera faz um silêncio, ó, dá um silêncio geral, pegou o silêncio geral para ouvir os manos lá, né? Os nossos brothers, Paulo e Barnabé. E eles estão ouvindo esses caras falando da viagem deles ali. E o Barnabé e o Tiago tá ali. E o Tiago, ele nesse momento aqui, ele tá como líder daquele trabalho ali. Aquele trabalho ali, ele era uma das lideranças, das principais, era o Tiago. E havia um respeito muito grande pela pessoa do Tiago, também porque ele era irmão de Cristo, né? Do homem Jesus Cristo. Ele foi irmão de Jesus de Nazaré, ele era irmão dele. É filho lá da família, estava na família sagrada lá, Maria e José. Então o Tiago tinha esse prestígio todo, essa coisa, ainda que ele se colocava como servo. E o Tiago poderia muito bem começar a falar até porque ele estava no meio dos judeus. E Paulo estava falando ali dos gregos, dos romanos, das cidades de Atenas, o lugar que ele pregava no meio dos estrangeiros. Mas Tiago teve toda aquela cautela de viver o que ele pregava, né? Ele entendia que a importância terapêutica da saúde psicoemocional estava no ouvir mais, esperar o momento para falar. Então ele ficou ouvindo, e eu imagino que Paulo se alegrou muito, porque Paulo estava observando que não tinha só uma multidão ali, mas os líderes estavam calados, ouvindo, tanto ele como Barnabé. Ouvindo, até que chegou uma hora que quando Barnabé e Paulo terminam de falar, ele termina de falar tudo que Jesus fez no ministério deles, no trabalho deles entre os gregos, romanos, e então agora o Tiago vai falar. E quando o Tiago vai falar, gente, pense naquela língua terapêutica, pense naquela língua, naquela palavra que traz saúde, tanto para os nossos ossos, como para a nossa alma, nossas emoções. Era a palavra saindo da boca de Tiago. Eu acho que Tiago, ele era realmente um médico, gente. O médico da alma. Tiago, ele era um médico da alma. Hoje seria talvez um psicólogo, né? Tiago era um médico da alma. E aí o Tiago, depois que escutou Paulo falando, Barnabé, aí eles, pronto, ouvi, terminei, agora eu vou falar. Aí ele fala. E quando Tiago fala, e olha que Tiago, ele era um pregador ali dos judeus. Ele pregava para os judeus. Mas ele estava escutando Paulo falando da mensagem que ele estava pregando para os romanos e para os gregos. E aí, olha o que Tiago responde. Ele diz, e havendo eles calado, eles estavam falando, agora se calaram. Aqui gente, como é que é o trabalho da terapia, né? Você fala, aliás, da psicoterapia. Porque eu sei que tem terapias que só um fala, é só um falando, né? Mas é muito bacana a psicoterapia, quando ela tem essa dinâmica, essa troca. Ela escuta e depois ela fala. Então o Tiago, ele escutou ele falando, aí eles se calaram. E havendo eles se calado, aí agora respondeu Tiago, agora vem a resposta de Tiago, dizendo, olha o que Tiago vai dizer aqui, e Paulo está ali escutando o que Tiago vai dizer. Aí Tiago diz assim, homens, irmãos, ouvi-me, agora me escutem. A galera prepara os ouvidos aí, escuta. Aí ele fala, o Pedro relatou como primeiramente Deus visitou os estrangeiros para tomar deles um povo para o seu nome.
E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-eis das ruínas e tornarei a reedificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os estrangeiros, sobre os quais o meu nome é invocado, diz Deus, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os estrangeiros estão se convertendo a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham de alguns costumes que nós judeus fazemos aqui, segundo a tradição e lei de Moisés, que se pregava em cada sábado, lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos olhos dos apóstolos e anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los como Paulo, Barnabé. Aí vai falar aqui de outros aqui. Só que é interessante porque essa indicação, essa influência, nós vemos ela aqui do próprio Tiago. Porque olha o que Tiago vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer aqui assim, ó. Ele fala, aqui a fala está de Tiago ainda. Ele diz assim, ó: porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, nos perturbaram com palavras, transtornaram as vossas almas, dizendo que deve cumprir toda a lei de Moisés. E o Tiago está falando que eles perturbaram ele com essas palavras, de cumprir toda a lei. Aí ele fala: pareceu-nos bem reunir-nos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós. Aí ele diz aqui, a vocês, né? Com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas próprias vidas por amor ao nome de Jesus Cristo. Olha só, ele está aqui reconhecendo aqui o amor de Paulo. Olha o que esse cara está falando, gente, é muito forte. Ele está dizendo assim, olha, Barnabé e Paulo, não tem o que falar desses caras. Eles estão pregando para os gregos, não estão pregando aqui com a gente para os judeus, mas eles devem ser respeitados, eles devem ser honrados, reconhecidos, porque esses homens, por amor ao meu irmão Jesus, eles chegaram perto da morte. Eles estão correndo risco de vida por amor a Jesus. Paulo e Barnabé. Quem está falando isso? Tiago. Quem está falando isso é Tiago. Olha como Tiago aqui, ele reconhece o chamado de Paulo, viu? Ele está falando essas palavras. Agora, como é que você acha que Paulo se sentiu ao ouvir isso? Como é que você acha que Paulo se sentiu ao ouvir o líder da igreja primitiva falando isso para ele? Com certeza isso foi saúde, isso foi motivacional para Paulo. Isso motivou ele a continuar, e aquele homem precisava de motivação. Ele passou por muitos momentos sozinhos, momentos de perseguição, momentos de desprezo, de abandono, de não ser compreendido. Muitas lutas esse homem passou. E aí de repente ele vê o líder da comunidade primitiva, né, dos judeus, dos circuncisos, que ainda até alguns praticavam a lei de Moisés, como ele fala aqui. Mas você vê que esse homem está aqui reconhecendo o chamado de Deus na vida de Paulo. E não só o chamado, ele está reconhecendo as privações, os sofrimentos que Paulo estava passando, correndo risco de vida, entre a vida e a morte. E Tiago reconheceu isso. Ele disse, olha, esses homens, eles estão expondo a vida deles até a morrer. E depois ele fala assim, mas isso é por amor. Ou seja, Tiago, ele entendia que sem o amor jamais os homens iriam fazer isso. Eles não estavam fazendo isso por vanglória. Eles não estavam fazendo isso por dinheiro. Eles não estavam fazendo isso para receber fama. Eles estavam fazendo isso, inclusive correndo o risco de morrer, de perder a própria vida por amor a Jesus Cristo. Ao Deus dele, gente. Ele estava fazendo por amor ao Deus dele. A minha oração é que um dia a gente se flagre assim, no nosso momento de solitude. A gente comece a perceber isso em nós. Que não só estamos necessitando das graças de Deus, mas que por amor estamos também voluntariamente fazendo da nossa vida uma doação. Uma doação. Primeiramente a Deus, ao nosso Deus. Consequentemente,
ao nosso próximo. A consequência de um homem, de uma mulher, de um ser humano, a consequência, o efeito dele se doar, aliás, a consequência vai ser ele se doar às pessoas, mas a consequência, o efeito tem uma causa, e a causa primeira é a primeira doação de amor ao seu próprio Deus, ao seu Deus. Quando você se entrega a Ele, quando você faz por amor, porque você ama Ele, você começa a ver o efeito desse amor contagiando, abençoando, motivando, consolando, às vezes também disciplinando, chamando a atenção, às vezes, né, exortando, ademoestando o próximo. E quem é o próximo? Aqueles que a vida, que o universo coloca na estrada da nossa vida, da nossa jornada, né? Talvez você aqui se conectou comigo, a gente se barrou nessa estrada da vida, da jornada, que é muito mais do que uma noite, que é muito mais do que um momento de euforia, de adrenalina, de entusiasmo, de emoção, mas é aquilo que é quando a emoção acaba, quando a emoção oscila, quando aquilo que se sentia talvez já não se sente mais. Aí aquilo que é perdura, aquilo que é fica. Porque não é a questão de ter alguém, não é a questão de ter, é uma conexão no ser. Então, eu tenho fulano, eu tenho, é o meu, é a minha. Não, não é isso. Não é, porque quem tem pode deixar de ter, pode perder, né? O que é meu hoje, amanhã pode não ser meu. Mas não é a questão do meu, não é uma questão de posse, mas é uma conexão no ser, é uma conexão no é. Então se eu sou com você, você comigo, então é no ser. E no ser, isso perdura, isso prevalece, isso continua. Mesmo quando todos os outros T's se vão, quando as posses parecem acabar, quando as coisas mudam, quando as coisas oscilam. Tiago entendia isso. E aí Tiago começa a falar com Paulo, reconhecer o chamado dele. E ele libera essas palavras, muito mais do que motivacional. Mas ele coloca Paulo ali em estima. Ele olha para Paulo, caminhar juntos. Pois é, caminhar juntos, é isso. E o bom é que a gente tem o Espírito desse Deus caminhando com a gente, né? Guiando a gente. Tem uma passagem que diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele está nos guiando nessa jornada, né? E é como um rio, né? É como aquela canção que diz: a vida é um rio, estamos no mesmo barco, mas remaremos juntos. Para onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas para contar, sonhos para sonhar, flores para alcançar, né? Mas precisamos fazer isto juntos, vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. E é isso, é se permitir a essa jornada. Esses homens estavam fazendo isso, e eles estavam ali conversando sobre o que Deus estava fazendo na vida deles, nessa caminhada ali, Paulo e Barnabé. E Tiago reconhece isso. Tiago diz: esses homens, eles têm corrido risco de vida, estão expondo a própria vida por amor ao Deus, ao nosso Deus. Por amor ao nosso Deus. Porque o Deus de Paulo é o mesmo Deus de Tiago, né? Assim como eu acredito que hoje o meu Deus é o seu Deus. E assim a gente forma uma comuna, né? Uma comuna do amor, um espaço de amor. Então é isso. Gente, é isso. Eu acho que essa é a nossa ministração hoje. Ministração hoje em Atos. Eu li Atos aqui, capítulo 15, né? Alguns versículos desse trecho bacana, dessa comuna conversando, trocando
sobre a jornada, sobre o que tem acontecido com eles, o que Deus tem feito na vida deles e através dele. E agora, hoje nós estamos aqui. Eu espero talvez um dia, quem sabe, a gente também faça uma reunião assim ao vivo não, né? Mas pelo menos hoje está só eu aqui, meu rosto na tela. Mas talvez, quem sabe, amanhã vai estar o seu, vai estar do irmão, do outro, e a gente trocar aqui, conversando, fazer um tete-a-tete aqui, conversando sobre a nossa jornada, o que tem acontecido em nossas vidas, tá certo? Então, esse foi o nosso sábado sincero. Espero que tenha valido a pena você passar por aqui hoje. Minha oração é que a bênção esteja sobre a tua vida. Gratidão, Fran, gratidão a toda a família, que a bênção do Todo-Poderoso esteja fluindo aí com vocês nesse sábado sincero, tá certo? Assim como comigo aqui, me consolando, me sustentando, e assim esteja contigo. Não há consolo maior do que o do autor do universo consolando você aí. E que em Cristo Jesus a graça seja com teu espírito, alma, quando eu falo alma eu falo das tuas emoções, né? E o corpo, tá certo? Gratidão, dádiva inestimável, gratidão aí, Beto aí, todos que estiverem contigo aí, meu amado. E é isso aí, esse foi o nosso sábado sincero na jornada, e Deus guiando a gente, abençoando a vida de vocês. Que a graça e a paz estejam contigo. Essa é a nossa live, e leva dessa energia, dessa vibração aí onde você está, se tem alguém contigo, ou mesmo aqui pelo Instagram, ou não sei, quem você ainda vai falar hoje, mas que cada pessoa seja abençoada, que esse perfume de Cristo que está fluindo aqui, que sopra aqui essa vida em você, que você possa levar esse sopro de amor aonde você for, ou onde você está agora, fluindo a dádiva inestimável da vida. Que a paz que excede todo entendimento esteja com vocês, e até a próxima, se assim o autor da vida nos conceder, tá bom? Querendo a vida, querendo Deus. Gratidão, gente. Graça e paz.